gente, muito boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem. Todo mundo conseguindo visualizar aí. Para iniciar, né, hoje vai ser um pouco diferente. Quem já viu as outras masters, que normalmente eu inicio e passo a voz para alguém, mas hoje só sou eu. Então, iniciando falando rapidamente sobre a Cineforma para quem ainda não conhece. A Cineforma foi um projeto que surgiu, na verdade, inicialmente de uma dor muito particular minha, realmente de, enfim, tentar outras formas de ver o mercado, de entender o audiovisual como negócio, que isso faz muito parte do meu dia a dia, e hoje vocês vão entender um pouquinho mais até mesmo do porquê. E então, com mais aí de 20 outros profissionais, a gente se juntou e resolveu formar a Cineforma, né? A Cineforma, ela, boa noite, Giovana, ela tem realmente esse propósito de ver o audiovisual como negócio, entendendo que eu sempre brinco que a gente precisa viver de audiovisual e não sobreviver de audiovisual, que muitas vezes é o que acontece, né? Então, a ideia realmente dos cursos, de todas as emendas que a gente criou, foi pensando realmente em como poder estruturar cursos que foram dores nossas, enfim, dores que outros profissionais sentiram. Então, foi daí que surgiu a Cineforma. A nossa ideia da Cineforma é sempre ser as aulas, né, ao vivo e online, para ter essa questão realmente de troca mais direta com as pessoas de vários lugares do Brasil. Então, o online nos permite isso, nos permite sair, né, principalmente do eixo São Paulo e Rio, que a gente sabe que é a maior concentração aí das coisas, e o online para vocês literalmente terem essa troca de vivência, poder perguntar, poder trocar, a gente vê o que está acontecendo no momento e que acaba sendo muito mais valioso ali, né, do que, enfim, só se ficar gravado e às vezes a gente não poder ter troca. Então, vocês estão sempre muito convidados, muito convidadas a conhecerem mais da Cineforma. Qualquer dúvida, sugestão, podem falar com a gente, né? Eu sempre falo que é um prazer ouvir realmente outros profissionais e ter essa troca. E aí hoje a gente vai falar sobre a produção executiva na publicidade digital, né? O essencial para fechar e entregar. Faz parte de um curso que eu ministro também na Cineforma Completo, que ele é pensado na publicidade, né? Na publicidade, pode até ser de TV e digital, enfim, mas é um braço da produção executiva fora do cinema. Mas eu digo que nunca a gente fica fora do cinema, porque hoje mesmo vocês vão ver que quando a gente fala de digital, a gente aborda tudo, não tem como, né? Hoje em dia não tem como a gente pensar e nenhuma outra forma de comunicação que não caia no digital no final. A gente acaba estando ali consumindo diariamente. Então, é algo que eu sempre reforço, da importância da gente conhecer e até mesmo a gente integrar no cinema, independente da linguagem ali que a gente está trabalhando, né? Então, apresentando um pouquinho quem eu sou, para vocês saberem, né? Quem que é essa maluca que do nada resolveu criar alguma coisa e tudo mais. Bom, eu não. Muitas pessoas falam, você veio da publicidade, ou você veio do marketing, mas na verdade não, eu vim do teatro. Então, eu sou formada em licenciatura em arte e teatro. Eu trabalhei muitos anos dando aula de teatro para crianças e adolescentes de uma fundação. Dava aula de circo também para essas crianças e para esses adolescentes. Então, a minha base da comunicação, eu falo que literalmente é a base do que a gente tem de comunicação, que é o teatro, né, e depois o circo. E depois de alguns anos, eu fui fazer pós-graduação em audiovisual para ampliar um pouco realmente esse olhar no meio das artes, e foi quando eu encontrei a produção e a produção executiva. Foi no momento, né, em 2016, que eu estava cursando a pós-graduação, que eu tive a ideia de abrir uma produtora de audiovisual. Então, eu conversei com a minha sócia, que era já uma grande amiga minha, e ela é formada em rádio e TV, a Bruna Cassapietra, e a gente se juntou para fundar a Biofilmes. A Biofilmes, ela já nasce em 2016 com a raiz do digital, simplesmente porque era algo que a gente consumia já muito e a gente sabia que, independente do que tivesse aí acontecendo, ia crescer,
Então, a gente já veio com essa ideia. E quando eu falo que a Bio nasceu com a ideia digital, é que literalmente até a nossa sede, digamos assim, ela não existe. A gente trabalha tudo home office, sempre foi assim. A gente percebe que dá certo assim e a gente consegue também, dessa maneira, trabalhar com pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo também. Então, a gente já teve grandes parcerias de pessoas trabalhando para a gente que moravam em Dublin, que moravam em Recife, que moravam no Distrito Federal. Então, isso para a gente sempre foi muito valioso ter essa troca ali dentro da criação da produtora. A Bio é uma produtora que a gente acaba atendendo médios e grandes clientes, né, marcas. Então, a gente atende as Linhas Aéreas, a gente atende a Kraft Heinz, a Vizela, Latam, a gente já fez a campanha da época da Copa do Mundo, que até ganhou um Eiffel, a Cacau Show, enfim, Serasa, acabamos de fazer a publicidade do Serasa, que tinha o Carlos Alberto, Nóbrega, que fazia uma referência à Praça Nossa, foi muito gostoso de fazer. E no ano passado a gente abriu uma sede nos Estados Unidos, em Miami, que é o Estúdio Bill, que é o nosso braço lá, simplesmente por questão estratégica realmente de mercado, porque existem muitas marcas que mesmo que elas têm sede aqui no Brasil, o material já vem pronto de fora e a gente não consegue criar, né? E a grande parte da Bio é a criação e a produção. Então a gente trabalha desde o desenvolvimento dos roteiros até a finalização. E aí depois chegou a Cineforma, aí para complementar esses braços de audiovisual, que é onde a gente tem esses encontros e essas possibilidades com vocês e com outros professores, tá? Eu deixei aqui meu contato e tudo mais, mas fiquem tranquilas também, tranquilos que depois eu vou enviar a apresentação, então não precisa copiar nada, que depois vocês têm acesso a tudo e qualquer coisa vocês podem me perguntar também. Uma coisa que eu gosto de sempre iniciar, quando o assunto é digital, é a gente ter a imensidão do que é o digital. Por que eu falo isso, né? Porque é algo que é tão comum na nossa vida, mexer na internet, né? Acredito, eu, vendo mais ou menos o perfil de vocês, que a maioria é a geração igual a minha, que nasceu sem internet e depois chegou à internet, né? Mas hoje a gente não se vê mais sem internet. Eu fico até pensando, gente, que loucura, como que eu ia para a escola e eu tinha que ligar de orelhão para minha mãe para avisar as coisas, assim, que coisa, né? Assim, né? Eu recebia carta dos meus parentes na época de aniversário. Então, assim, a gente viveu essa transição, mas hoje em dia a gente já não vive sem. E aí o digital está tão dentro da nossa vida, é uma coisa tão poderosa que a gente não imagina o tamanho. Então, eu sempre gosto de trazer números. É uma fonte de pesquisa. Depois eu posso passar esse link aí para vocês, se vocês não conhecerem ainda. Essa data reporte eles fazem anual. Então, é muito legal que eles fazem de todos os países, né? Essa especificamente eu peguei Brasil, mas tem mundial e cada país que você quiser ver. E eles fazem realmente uma pesquisa muito fundo, assim, de comunicação e tudo mais. Então, é bom porque eles sempre vão atualizando. Porque isso também eu sempre falo. Hoje a gente está vendo essa apresentação, daqui uma semana ela já está velha. Pode ser que esses números já mudaram e que eu fale para vocês, lembra que eu falei para vocês, já não vale mais nada. Então, é outra coisa do digital que é muito volátil, né? Então, hoje a gente tem, mundialmente falando, mais de 5,5 bilhões de pessoas usando a internet no mundo. É assustador se a gente pensar. Assim, é muita gente usando a internet, né? E a gente, desses 5,5, 5,24 bilhões, eles são ativos em rede social. Rede social aqui abrange tudo. Tem redes sociais que nem são de uso nosso brasileiro, mas pegando para o nosso panorama, vai abranger WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, todas as que a gente conhece mais famosinhas, vamos dizer assim, mais internacionais, né? A internet, no Brasil, ela já é quase acessada por 86% dos brasileiros. Isso fala de 164 milhões, sendo que a gente tem aqui 210 milhões, mais ou menos, de pessoas. Então, assim, é muita gente. Ainda se a gente pensar o tamanho da desigualdade do Brasil, esse número fica mais assustador ainda, porque a gente tem pessoas que ainda não têm acesso, ou que realmente, até mesmo ter um celular
seja ele qual for, é algo muito, muito caro, muito fora da realidade, e mesmo assim o número é muito grande, né? E a gente passa, em média, 3,49 minutos, 3 horas e 49 minutos do nosso dia em rede social. 9 horas, em média, é na internet, porque aí conta também trabalho, né? Então, muitos de nós ficam conectados aí no computador o dia inteiro trabalhando, isso também está contando. Mas 3,49 em rede social. Então, assim, isso é assustador se a gente pensar, porque quantas vezes a gente fala, nossa, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, e aí a gente olha e fala, meu Deus, eu gastei 3 horas, sei lá, fazendo o quê, né? Porque é tão rápido, tão dinâmico que a gente não percebe o tempo. 78,8% da população usa a internet para buscar informações, sejam elas qual for. Então, aqui a gente está falando de informações que podem ser mapas, ou quero ir num restaurante, como que é, ou quero aprender a fazer alguma coisa, vou ver se eu acho um tutorial, ou quero comprar um produto, quero ver o review do produto. Então, é informação de formas gerais, né? Depois a gente tem já mais destrinchado ali que 73,2 usam para buscar tutoriais, 70,6 para ficar conectados com família e amigos, então é um vínculo muito grande que a gente tem, que isso é outra coisa, né? Antigamente, a gente tinha um parente, né? Minha irmã, por exemplo, mora fora do país. Hoje é normal eu falar com ela, assim, é fácil. Antigamente é aquela situação que você fica meses sem saber, sem ver a pessoa, né? Então, a gente tem muito essa conexão entre família e amigos ainda vinculada à internet. 7,5 usa a internet para procurar produto e marca, então aí começa a entrar o nosso olhar, e 67,8 usa para assistir vídeos, programas de TV, filmes e séries. Literalmente, eu pus aqui os top 5 dos números, e os dois últimos são do nosso interesse, né? Quando a gente fala em produção de conteúdo e publicidade digital, é quando a gente pensa tanto em produto e marca, e também filme e série e tudo mais, porque a gente pode estar tanto num brand inserido, ou até mesmo agindo como distribuição e fazendo a publicidade daquele material. Por isso que eu falo que a gente sempre anda junto no fim das contas. Então, esses são alguns números, só para a gente entender o quão grandioso, né, é o digital. E aí, quando a gente deixa assim, mais funilado, pensando em rede social, é mais assustador ainda, né? Porque a gente está entre os 5 países que mais usam rede social do mundo. Então, assim, o 5º país que mais usa a rede social do mundo. E o tempo que a gente consome, que a gente passa, não é só para entretenimento, também é para informações, mas o brasileiro, e a gente sabe disso, nós somos o país que é mais engajado em curtir, mandar mensagem e tudo mais. É fácil ver, né? Aconteceu qualquer BO, lá vai o brasileiro no perfil, enche o perfil da pessoa. Aconteceu uma coisa muito da hora, por exemplo, quando a Fernanda Torres foi indicada para o Oscar, lá estava o brasileiro no perfil do Oscar falando várias coisas e curtindo várias coisas e mostrando a nossa potência. Então, a gente tem isso de interagir, a gente leva o nosso cultural de sermos pessoas realmente mais quentes e de interagir com as pessoas, até mesmo para as redes sociais, que poderia ser um ambiente mais frio, vamos dizer assim, né? E isso a gente acaba também exigindo das marcas. Nós somos pessoas, nós brasileiros, que gostamos de quando a gente manda um direct para uma empresa, para uma marca, ou que a gente comenta alguma coisa, que ela responda. A gente já fica bravo se ela não responder, já pensa assim, nossa, que loja ruim, nossa, que atendimento péssimo. Porque é isso, a gente gosta dessa interação quase em tempo real, né? Então tem essa questão da rede social de ter muito imediatismo, né, das respostas. E esses dados são brasileiros também. No WhatsApp a gente tem 170 milhões de usuários, no YouTube 144 milhões de usuários. Quando a gente fala usuários, são literalmente pessoas ativas, né? Não é uma pessoa que entrou uma vez para conhecer a plataforma e tchau. Não, são pessoas que entram e consomem conteúdos regularmente. O Instagram, a gente tem 135 milhões, no Face 111 milhões e o TikTok, que a gente tem aí quase 100 milhões. Uma coisa que é muito interessante, eu não trouxe esse dado, mas está na pesquisa, eu vou adiantar para vocês, é que mesmo tendo todas essas redes sociais, a gente ainda vê o Instagram
como, né, entre ali as redes sociais, tirando o YouTube, como grande precursor de tudo, o maior número, ainda assim as pessoas gastam mais tempo dentro do TikTok. E isso a gente já sabe, porque a potência do algoritmo que eles têm é algo fenomenal, que você literalmente consegue consumir o que você está querendo, diferente do Instagram, que já teve tantas mudanças, e é por isso que tanta marca entrou no que era uma plataforma só de dancinha e gracinha, do nada virou uma plataforma que hoje em dia tem um e-commerce dentro que é pau a pau ali com o Mercado Livre, com uma Shopee, coisas enormes, né? Então isso ainda também é assustador. Então, esses dados que eu trago para vocês é para a gente desmistificar uma coisa que a gente ouve muito quando a gente tem assunto do digital, é que o digital é tudo muito simples, é tudo muito fácil, é tudo rapidinho, é só um videozinho. Eu sempre brinco que essa expressão é de arrepiar para qualquer produtor executivo, né? Ah, eu quero uma coisa simples, é só um videozinho. Você pensa, não, não pode ser simples. E aí, por que que eu falo, né, que não pode ser simples? Não é porque é porque eu trabalho com isso, eu gosto disso. Não, mas é porque olha a potência de alcance que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma potência de alcance fenomenal, então eu não posso fazer qualquer coisa, eu também tenho uma concorrência muito grande dentro da plataforma. Porque se eu estou falando que eu estou dentro do Instagram e existem 135 milhões de pessoas ali no Instagram, existem as contas dos meus amigos, as marcas que você segue, os influenciadores e influenciadoras, página de fofoca, página de bobagem, tudo isso está competindo a atenção também do seu videozinho. Então, você fazer um vídeo que tenha um posicionamento estratégico dentro de uma rede social, seja ela qual for, ele não pode ser inho, porque senão ele não vai ter o efeito que precisa ter. É diferente quando a gente quando a gente consegue mensurar um Ibope de uma TV e a gente sabe que naquele horário, aquele comercial vai ter mais ou menos X pessoas assistindo, porque a gente tem um controle médio. Na rede social, a gente tem e não tem um controle, né? A gente tem uma resposta muito rápido em relação se deu certo ou não, é uma resposta praticamente imediata, mas a gente nunca sabe o que vão postar naquele dia. Pode ser que aquele dia que você postou um vídeo saia uma outra coisa e todo mundo engaja naquilo. Então, é muito dinâmico esse mundo do digital, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas falam que é tudo muito simples, na verdade, é zero simples se você quer ter resultado, né? Se você quer pôr por colocar, realmente é simples. A minha página pessoa física é super simples de resolver. Eu posso tirar uma foto que eu quiser, eu ponho lá, mas eu não estou recebendo nada com aquilo. Eu não estou precisando de resultado nenhum, de aprovação nenhuma. Agora, uma página empresarial, aí eu começo a pensar muito bem o que eu vou pôr, como eu vou pôr, quem que eu vou ver, o horário que eu vou ver e tudo mais. E antes até que vocês perguntem, tem um horário bom? Eu não acredito nessas receitas prontas de horários, dias especiais, porque cada produto é um produto e cada um é um público. Então, se eu virar e falar, olha, posta tal dia, tal horário, isso é para o meu público, não necessariamente é para o seu. Então, isso a gente precisa estar muito conectado e isso é uma das vantagens na rede social, que a gente tem uma resposta de público muito rápida. Então, a gente consegue achar, sim, quem que é o nosso público, quem está consumindo, com quem a gente está falando, como a pessoa está nos retornando, e aí, sim, a gente consegue seguir um cronograma, um calendário de postagens ali que faz mais sentido para nós, testar e tudo mais. Mas uma fórmula pronta, um guia que você compra e resolve sua vida, isso não vai acontecer no digital, até porque tem uma outra questão, né? A partir do momento que você trabalha com conteúdo digital e que você produz conteúdo digital, você tem que estar atenta diariamente, porque todo dia muda. Então, hoje é tal formato. Amanhã, eles já não querem mais retangular, eles querem quadradinho agora no Instagram. Agora não querem mais quadradinho no Instagram, agora eles querem triângulo. Então, assim, eles mudam a sua timeline de um jeito que você não tem nem aviso prévio. Agora surgiu uma outra rede social. Agora surgiu um 2, 3 bolinha. Todo mundo vai para um 2, 3 bolinha. Aí você tem que entender como funciona essa rede social. Então, tem essa questão também que esses mapeamentos muito prontos, eles só servem
para aquilo. No outro dia já está velho, né? Eu sempre brinco que o dígito a gente sempre está atrasado. É uma produção que a gente sempre está atrasada. Porque a gente está competindo com o ritmo das plataformas. Não necessariamente, obviamente, não que o nosso cronograma vai estar atrasado em relação ao cliente, mas a gente vai estar competindo essa situação de informação, né, de realmente acompanhar e entender qual que é o momento. Então, aqui realmente é para a gente pensar nesse tamanho de rede social, e aí a gente entender, quando a gente fala de produção executiva e quando a gente fala de estratégia de negócio, aonde a gente está se metendo, né? Então, a produção executiva, não sei se todo mundo sabe exatamente o que é uma produção executiva, mas de forma geral, a produção executiva é uma das funções que acompanham os projetos do início ao fim. Por quê? Porque é quem sabe toda a questão do orçamento que está envolvido no projeto, sabe a questão do cronograma que está envolvido do projeto, tem o contato sempre muito alinhado com a parte criativa, com a parte da direção e também com o resto da equipe. Então, a gente fala que é quem está ali para realmente acompanhar e garantir que o processo vai ser entregue, enfim, com o melhor resultado possível, com o que foi prometido. Seja isso de cinema, de TV, de série, de documentário, de digital, não importa. A produção executiva é a mesma. O que a gente está falando é de tamanhos de produções que são diferentes, mas a função da produção executiva é igual. Então, é importante a gente entender que numa produção executiva para digital, a gente tem algumas peculiaridades, mas ainda assim a gente tem as mesmas funções. Né? A gente tem a função de ter o cronograma, a gente tem a função de ter o orçamento, a gente tem a função das negociações, a gente tem a função de conversar com a equipe, e aí no fim, obviamente, o nosso produto é outro, tá? E aí eu trouxe alguns tópicos para a gente conversar sobre. Obviamente, todos eles eu não vou conseguir me aprofundar agora, que a gente tem um tempo curto, mas a ideia é que, seja no curso geral ou em outros, a gente se aprofunde maior nisso, que eu acredito que são as maiores dúvidas, né? Então, eu separei em alguns blocos, e o bloco 1, que é ali o da prospecção, atendimento e tudo mais. Por quê? Porque normalmente, quando a gente está falando de conteúdo digital, de uma produtora, seja ela até mesmo de publicidade, ou para TV ou digital, hoje a gente é comum a gente ver produtoras muito pequenas, às vezes de 1 a 2 pessoas, 3 pessoas que forem, enfim. Porque realmente é o custo, é a demanda, é como que dá para fazer. Hoje em dia a gente tem muitas formas de se produzir conteúdo, né? Então, a produção executiva, muitas vezes, ela está muito atrelada à prospecção. Então, ela está atrelada a essa negociação, porque é quem acaba tendo contato direto, seja com as marcas ou com as agências, né? E falando, assim, da minha experiência na Bio, é exatamente isso. Na Bio Filmes, quem faz a prospecção sou eu. E não adianta, a gente já até tentou outras pessoas na prospecção, mas não é a mesma coisa do que a própria de quem é a empresa vender a empresa ali. Existe um ar diferente de realmente você explicar aquilo, você entender o que é, você entender as possibilidades e você ter uma resposta rápida para o que estão te perguntando, né? Então, a prospecção, ela no conteúdo digital, ela acontece muito direta. A gente, no mundo, né, digital, a gente não tem lei de incentivo. A gente não tem esse meio de caminho, a gente não trabalha com dinheiro público, né? Então, a gente pode trabalhar se a gente for fazer o marketing, a distribuição de algum projeto de cinema, mas a gente não tem como fazer, eu quero fazer uma websérie para o TikTok com dinheiro público. Isso não tem, a gente não tem esse recurso. Então, quando a gente fala de prospecção, a gente fala de uma prospecção do que a gente chamaria do dinheiro bom. É direto com uma marca ou é direto com uma agência, né? E ele acaba estando muito atrelado ao atendimento, porque queira ou não, é você que vai ter o contato ali. Pode até ter uma outra pessoa que faça o atendimento de uma conta, seja ela uma conta de FII mensal, né? Quando a gente tem uma conta publicitária
por mês garantida, então a gente sabe que a marca nos paga X por mês e a gente tem que entregar X materiais. Isso seria o FII. Mas quando não tem isso, que são projetos pontuais, a gente também tem um atendimento para a pessoa saber o que está acontecendo ou não. Existe a situação de ter um atendimento com pessoas ali, de ser a produção executiva, até mesmo fazer, ou de ter um atendimento com uma outra pessoa da empresa para dar essa continuidade. E aí a gente tem dois viés mais comuns, né? Ou as marcas ou as agências, né? Como a gente chega nas marcas, se a gente pensar, né? Então a gente tem que entender e usar também o digital a nosso favor. Então, o que eu sempre falo assim, uma coisa muito importante para entender é que cada plataforma, cada rede social tem um público e tem um comportamento e tem uma entrega. Então, mesmo que vocês façam parte de mais de uma, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho LinkedIn, cada uma você lê sobre uma coisa, você se interessa por uma coisa e até você se comporta de um jeito. Então, essa é a coisa assim, primordial para entender quando a gente está falando de conteúdo digital, é a gente entender o que é e com quem que fala. Se a gente está falando que somos uma produtora PJ e a gente está atrás de uma marca, a gente está atrás de uma agência, o nosso Instagram não vai ser o viés, o melhor viés. Por quê? Porque ali é pessoa física, é como se fosse B2B, B2C para B2B. Oh, meu Deus, B2C para B2C. Então, eu tenho uma empresa falando com o público final. Eu não tenho essa empresa, né, no caso, que vai comprar de mim diretamente. É muito raro isso. A gente usa muito mais uma rede social, pessoa física, digamos assim, como vitrine, não como meio de prospecção. Já o LinkedIn, ele já me abre uma outra porta. Ali sou eu, Laura, falando com outras pessoas dentro das suas empresas. Então, com marcas, com empresas, com cargos, né? Então, a gente consegue já fazer uma prospecção melhor por lá, com esse contato direto. As agências, a mesma coisa. Então, a agência ela pode até entrar no meu Instagram ou até mesmo no meu TikTok para ver portfólio, mas se ela for falar comigo, é muito mais pelo meu site, até mesmo pelo meu YouTube, pelo meu LinkedIn, por um contato direto. Então, a maior chave da gente fazer essa parte da prospecção na produção executiva, a gente captar os recursos para o que a gente precisa para a nossa produção, seja ela qual for, é a gente entender como a gente vai chegar até essas marcas, como a gente vai chegar até essas pessoas, que muitas vezes parece que é a coisa mais difícil do mundo, que a gente fala, nossa, como eu vou chegar? Mas é isso, é a gente entender qual que é a melhor plataforma e usar ao nosso favor. Então, hoje em dia mesmo, a gente na Bio usa LinkedIn, para a gente é uma chave ali, eu conseguir falar diretamente com as marcas que eu desejo, porque eu sei onde elas estão, eu consigo fazer um filtro de pesquisa, eu consigo achar os cargos que mais me interessam, eu consigo mandar uma mensagem. É sempre que a gente ganha resposta? Não, mas é o caminho ali que a gente tem mais próximo, que a gente já conseguiu a maior parte dos nossos clientes, das nossas marcas e tudo mais. Então, essa é uma das chaves principais ali na produção executiva, que é entender aonde eu vou captar os recursos que eu preciso, né? Entender em que porta que eu vou bater. E aí, depois a gente entra e entender as estratégias, né? O que a gente vai oferecer como estratégia, né? Uma das melhores estratégias hoje no digital é esse olhar 360 e essa campanha 360. Por que a gente chama, né, de 360 e tem esse olhar 360? Porque é o que a gente comentou, como cada plataforma tem um público, tem uma dinâmica, pede um tipo de entrega, não adianta eu replicar o mesmo vídeo. Aí é que está a coisa. Não adianta eu pegar um vídeo e simplesmente corto ele na vertical, corto ele na horizontal, corto ele quadradinho e vou sair repostando. Não. Porque cada lugar tem um pedido. Então, tem plataformas onde as pessoas estão mais abertas a assistirem conteúdos longos, tem plataformas que não, que as pessoas, por hábito, elas já entram na plataforma querendo consumir algo mais curto, mais imediato. Então, isso é um olhar que a produção executiva ela tem que ter muito agudo quando vai fazer qualquer tipo de negociação para até mesmo oferecer para o cliente. Porque às vezes a pessoa ela está tão
fixada, né, em uma, ela fala, não, eu não preciso na vertical, eu só quero no horizontal. Aí é sempre bom falar, olha, vamos fazer assim, vamos gravar já pensando nos dois, porque se você mudar de ideia lá na frente, eu preciso ter um recuo para fazer o corte. Não adianta eu gravar tudo sem margem de corte, aí depois você querer cortar coisa e não dá certo, eu estou perdendo material. Né? Então, ter esse olhar, ter essa estratégia, ter essa clareza é importante. E a gente pensar nesse tipo de adaptações, que não é só uma adaptação de formato, né? É uma adaptação de roteiro, é uma adaptação de público, é uma adaptação de plataforma, de informação e a forma que eu vou entregar o produto. Então, quando eu penso num conteúdo digital e eu falar, eu quero adaptar esse conteúdo do TikTok para o YouTube, do YouTube para o Instagram, ok, eu consigo fazer o mesmo vídeo, mas eu tenho que pensar quem são as pessoas, maioria, porque obviamente a gente roda em todas as plataformas, mas qual que é a maior concentração em determinada plataforma para eu entender o comportamento dessas pessoas, para eu entender como elas estão recebendo aquilo, e aí sim, para eu adaptar até mesmo no roteiro, e depois adaptar na edição e tudo mais. Então, isso são estratégias que elas valorizam o nosso trabalho. Por isso que eu coloco sempre como um ponto de atenção na produção executiva, porque como a produção executiva ela está na base da negociação, mesmo ela não sendo a parte criativa por si só, ela tem que já ter esse olhar para prevenir até mesmo que depois a marca fale: ah, mas eu gostei de tanto e agora não dá para cortar assim? Ah, eu queria adaptar tanto, mas o que que eu faço? Então, para isso já ser, né, já ser prevenido. Até porque isso vai interferir totalmente no cronograma. E às vezes, e muitas vezes no orçamento, porque no orçamento é óbvio, a gente vai ter um trabalho de edição ali, então vai ter que ser cobrado, independente, né, se é o mesmo material ou não, eu estou fazendo uma outra edição, mas ao mesmo tempo eu economizo, que eu não vou abrir câmera de novo, se a gente está falando de uma captação, porque eu já fiz a captação, mas o meu cronograma de entrega também vai depender muito do plano de estratégia de mídia e distribuição da pessoa. Então, se ela está fazendo uma publicidade e ela vai falar, ah, a campanha vai entrar assim, 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 mas tal dia é tal, tal dia é tal, tal dia é tal, eu entendo no meu cronograma qual que é o formato, o que, que eu preciso entregar primeiro. Até porque dificilmente, muito raro, a gente vai falar de digital e entregar um vídeo só. Isso é uma coisa que você fala, ué, mas por quê? Até hoje em dia eu até questiono, a pessoa fala, gente, mas é um vídeo só. Não, vamos aproveitar, a gente tem como fazer muita coisa, tem como fazer corte, tem como fazer chamada, vamos fazer estratégia, a gente tem, a pessoa começa visualizando no Instagram e vai para o seu YouTube, depois ela vai para o site, depois você vai rodando ela dentro das suas plataformas até chegar onde você quer chegar, qual que é o seu objetivo final, seja uma compra, seja um conteúdo realmente de entretenimentos, de informação. Então, ter isso é muito importante em mente, né? Que é você pensar que tem um cronograma ali, que tem um orçamento ali, que você precisa dessas adaptações também em todo esse panorama que a gente está falando. E aí entram os pontos importantes, que é quando a gente fala do orçamento e do cronograma e da agilidade, né? Quando a gente fala de orçamento, no âmbito de publicidade e conteúdo digital, a chance da gente receber um roteiro, para não dizer zero, é quase zero. A gente não trabalha com roteiros prontos normalmente. Normalmente a pessoa nos pede orçamento com um briefing, e se for um briefing bem feito, que bom, se não é uma linha. Né? Eu brinco que muitas vezes o nosso briefing é assim: ah, eu quero um vídeo institucional, vai ter mais ou menos duas pessoas falando, e é isso. E aí você fala, tá, tem vários jeitos de fazer isso. Até várias linguagens, eu posso fazer em animação, eu posso fazer em captação, eu posso subir drone na empresa, eu posso pôr uma câmera, duas câmeras, tem vários jeitos, mas normalmente é esse briefing. Né? Então, o que, que é importante a gente, primeiro, a gente tentar cavucar mais informação, pedir até referências do que a pessoa gosta. Tem uma coisa que é muito importante, do que a pessoa não gosta, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela quer, mas ela sabe o que ela não quer. Isso já facilita muito, porque se ela te mostrar que ela não quer, por exemplo, uma câmera parada, você já falou, ok, já sei então que eu tenho que ter pelo menos duas. Você começa a estruturar na sua cabeça. Então,
ter essa ideia de planejamento é muito importante, porque a gente não vai ter um roteiro bonitinho para decupar. A gente só vai ter um roteiro bonitinho para decupar depois que já fechou o projeto. E é aí que mora a bomba, porque o orçamento já foi aprovado. Então é aí que a gente tem que alinhar a expectativa à realidade, né? Porque às vezes aquele meme, eu amo esses memes, que é assim, começa um cavalo super bem feito, aí corta uma linha, aí tem um cavalinho tipo de pauzinho. É exatamente isso, né? Como a pessoa imaginou, como o trabalho, ou o que que ela pagou, né? Não é nem como ficou, mas o que que ela pagou. Porque é exatamente isso, porque o maior problema, a maior dor que a gente tem quando a gente fala de publi grande já é mais diferente, mas assim, o publi de forma geral, conteúdo digital, é que a gente só vai ter o roteiro depois do orçamento aprovado. E é preciso ter o roteiro, porque ainda tem gente que tenta negociar o roteiro. Não, mas não precisa. Não, precisa porque é uma escala de produção, né? Assim, não tem como, a gente precisa, todo mundo está alinhado. Até porque o roteiro para a gente serve como prova, praticamente. Olha, mas você aprovou. Olha, mas foi isso combinado. Era isso que a gente estava esperando, era essa expectativa. Então, o roteiro para a gente é questão de segurança. É claro que os nossos roteiros, a chance de ter 2 revisões, 3 revisões, 4 revisões, cada vez diminui mais, porque provavelmente você vai ter 2 dias para fazer o roteiro. O cliente aprova em um, faz ajuste, vamos lá. Então, tem essa questão. Mas aí que mora a questão do orçamento e que vem o que eu falo que é o feeling da produção executiva, né? Porque a gente tem 2 questões. Quando a gente já conhece o cliente, ótimo, porque aí você fala, fechou, boa noite, Juana. A gente fala, maravilha, fechou, a gente já conhece o cliente, então assim, a gente já entende a dinâmica, a gente já sabe se vai dar pau, se não vai dar pau, se vai demorar, se não vai demorar, a gente já sabe aquilo. E tem aquele primeiro cliente, que aí você não entende, que você fala, ok, vamos explicar muito bem. Então, o orçamento, né, a chave do negócio é a gente estar muito alinhado com a direção, muito alinhado com a direção. Porque se a gente recebeu um briefing XYZ, a gente montou um orçamento em cima desse briefing, o orçamento foi aprovado, não dá para criar mais nada, vai ter que ser aquilo. Se for criado algo, ele vai ter que ser modificado. Então, isso também tem que estar muito claro para o cliente, do tipo, ó, ok, isso foi o que a gente fechou. Ah, mas agora eu quero que tenha criança na gravação. Tudo bem, pode ter criança na gravação, mas vai ter que ter alvará, vai ter um outro time, tem uma outra questão. Então, vai ter X de valor. Eu tenho que pagar a criança, eu tenho que pagar o advogado, eu tenho que esperar o tempo do alvará, que às vezes não bate com o tempo do dígito. Então, existe uma outra questão ali. Então, isso tem que estar muito claro. Mas quando a gente vai fazer orçamento, eu sempre trabalho isso para qualquer projeto, seja projetos pequenos, projetos grandes, com o mundo ideal e o mundo que eu chamo de mundo triste, que dá para fazer, mas não é o mundo ideal. Porque assim, o mundo ideal é quando vem um desses briefings e a gente fala, ó, com essa referência, você pode ver que a gente tem 2 câmeras, um TP, uma captação de som assim, 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 uma edição que vai motion, que vai lettering, que vai não sei o que, não sei o que. A gente cria uma vinheta para você, é tanto. Este é outro mundo, que também funciona, é um vídeo ok, mas é uma câmera só, é isso, isso, isso. Mas muitas vezes, para se fazer um orçamento, é bom a gente ilustrar as possibilidades para o cliente. Então, eu gosto de mandar referências que podem até não ser minhas, que pode ser que a gente não fez, mas referências que a gente pesquisa e fala, ó, só para você entender a diferença entre a primeira opção, a segunda opção, e se você precisar de uma terceira opção, ok, a gente vai adaptando. Mas também deixar claro que as alterações no escopo afetam o orçamento e as alterações no orçamento afetam o escopo, né? E o cronograma, não adianta, gente, eu só vejo uma maneira de trabalhar, que é o reverso. Por quê? Porque normalmente, assim, o cliente não sabe o briefing, ele não sabe a referência que gosta, não sabe a referência que não gosta, mas ele sabe a data que ele quer. Isso a pessoa sabe. E normalmente, assim, são prazos. Hoje mesmo eu estava falando com que o moço falou, hoje, tipo, 5 da tarde, é dia 27. Eu falei, é uma animação. Eu falei, não dá. Eu falei, desculpa, não dá. Eu falei, hoje é 24 à noite, não tem nem roteiro.
Aí tem 25, 26 é sábado. Domingo, eu falei, não dá. Tipo, infelizmente não tem como. Então, é isso, entendeu? Não tinha ainda o roteiro, não tinha ainda um briefing bem definido, não tinha orçamento, mas já tinha data. Então, essa é uma das perguntas chaves que a gente tem que fazer. O que você tem aí? Ah, não tenho nada. Você tem a data? Ah, tenho a data. Então, vamos trabalhar reverso. Por que a gente trabalha reverso? Para ver quais linguagens dão. Porque também é isso, às vezes a linguagem que eu queria fazer, por exemplo, animação 3D, já caiu por água abaixo. Eu falo, não dá. Aí eu vou para animação 2D. Ah, será que dá? Será que não dá? Putz, não dá tempo de fazer personagem, já caiu. Tá, então eu vou para banco de imagem. Então a gente começa a pensar em tudo que a gente tem. Quais são as possibilidades que a gente tem? E a gente começa a mostrar para a pessoa. Eu falo que lidar com as marcas, muitas vezes a gente está educando as marcas, para elas entenderem como funciona o mecanismo do trabalho, né? Então, se a pessoa está me pedindo tal coisa, deixa eu explicar para ela o quanto de tempo leva, o que precisa, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso de roteiro. Aí você fala, então, mas isso não tem essa opção. É tipo eu ir comprar um carro na concessionária e falar que eu não preciso de roda, que eu tenho roda em casa. Ninguém vai me vender o carro sem roda. Entendeu? Você tem, o opcional é o tapete, o insufilme, coisas que não vai mexer no mecanismo, são firulas. Então, opcional eu posso pôr ali um GC, um leque, uma vinheta, isso pode ser opcional. Agora, o roteiro, ter equipe, ter câmera, isso não é opcional, isso é minha máquina, né? Então a gente precisa deixar claro isso. E aí, quando a gente tem o cronograma reverso, a gente começa a mostrar para a pessoa quais são as possibilidades que se encaixam, até mesmo em questão de orçamento. Porque uma coisa é, eu tenho tempo e eu consigo fazer com uma equipe reduzida, e tudo bem, também não vou sacrificar ninguém, ninguém vai ficar trabalhando virado noite, que a gente sabe que infelizmente as pessoas acham que é comum isso e tá tudo bem, não tá tudo bem. Final de semana também, obrigada, não quero. Ah, precisa? Tudo bem, precisa, mas eu vou receber por isso. Então, deixar muito claro que isso tem um custo, né? Então, assim, se a pessoa não pode mexer na data dela, eu também, às vezes, não posso mexer em coisas minhas. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Ah, não, tá bom, então eu vou pôr mais 2 pessoas extras na equipe. Tá, é um custo de mais 2 pessoas. Não tem como eu manter o valor inicial, que era para daqui 10 dias, virou 5 dias. Não tem como. E existem coisas que não adianta a gente pôr gente extra. Porque tem também atividade que, assim, não adianta. Eu preciso de uma pessoa fazendo. E aí é aquela pessoa. Não adianta eu ter 2 pessoas mexendo na mesma coisa, sendo que uma tem que esperar a outra. Então, assim, às vezes não faz sentido eu acrescentar pessoas na equipe. É realmente questão de tempo. Ah, se a pessoa vai ter que sacrificar uma noite dela que for, tem que valer muito a pena para ela sacrificar essa noite dela que for, né? Então, a gente também tem que pôr isso no valor. E assim, gente, quando eu falo isso, eu sei que parece muito mundo ilusório, muito mundo ideal, muito, ai, nossa, que maravilha, não é assim na prática, mas é uma coisa que a gente precisa colocar em prática, porque não é na prática, porque a gente acaba aceitando por N fatores que não estou aqui nem para julgar, porque tem o fator de estar começando, tem o fator de estar a conta batendo atrás, a gente precisa pagar, então tem N questões. Mas existe a questão muito da gente, de como a gente se coloca, e como a produção executiva normalmente está muito à frente disso e falando diretamente, acaba sendo a pessoa que, digamos assim, dá a cara a tapa naquele momento para colocar essas questões, né? E eu falo que realmente o cronograma reverso é a chave, né? Não tem como. Poderia enviar o link de participação? Posso, Ana, o de participação para nossa para o nosso call, calma aí. Tenho aqui em mãos. Prontinho. E aí o planejamento, do planejamento, eu trago para vocês alguns pontos de atenção, né, para a gente depois refletir. Quais são os pontos de atenção? A concorrência de atenção, que foi o que eu já falei para vocês, então a gente pensar que quando a gente vai fazer uma estratégia de uma campanha digital, uma estratégia de um conteúdo, a gente tem que levar em consideração não só as nossas marcas concorrentes, mas as concorrências também indiretas, que é isso, o post do amigo, a fofoca do dia, o fulano que foi preso, o outro que está com tornozeleira, o outro que não sei o que inventou moda de não sei o que, o filme que ganhou prêmio.
Isso tudo está competindo a atenção dentro do digital. Então, muitas vezes, se você tiver até uma flexibilidade de mudar datas e tudo mais, ótimo. Use ao seu favor, tá? O formulário de presença ainda não passei, já mando já. Aí a outra questão muito importante, que isso eu sempre bato na tecla, é a gente saber o que é preço e o que é valor. Né? Eu falo que o preço é o numerinho. Então, isso aqui custa tanto. O valor do meu projeto é outro, é qual é a minha entrega. Né? O valor do meu projeto é o que justifica o meu preço. Então, vamos, né, no mundo, vamos pensar numa joalheria. Por que tal joia tão cara? É porque o que tem por trás, por às vezes ser um trabalho manual, ser feito pelos ourives, ter uma joia só, duas joias só, não ser feita em máquina, existe um valor por aquilo que justifica o preço. Né? Você querer comprar ou não é outros 500, mas isso tem que estar muito claro, porque isso faz parte do nosso discurso de negociação na produção executiva. Né? Eu mostrar para a pessoa que tem por trás do meu trabalho, que é o que eu falei para vocês, seja por referências, seja por caminhos, seja por cronograma, mostrar assim, ó, isso não dá para fazer. Então, assim, tem limites ali, né? A outra questão de ponto importante é a mudança tecnológica, que é o que a gente já falou, não só de plataformas, mas tudo que vai acontecendo, isso influencia diretamente os conteúdos digitais e como as pessoas consomem. Então, antes mesmo, se a gente pensar, antes no TikTok, as pessoas queriam ver vídeos curtos. Hoje, elas já aceitam vídeos longos, super longos. E isso é uma mudança de forma de consumo, uma mudança dentro da plataforma. Então, isso a gente tem que acompanhar, né? E uma coisa que eu sempre jogo a bomba aí para refletir, até por isso que eu deixei por último, é pensar o sucateamento de mercado que a gente tem hoje em dia no digital, que é, que é a questão de que sim, com qualquer celular você faz um vídeo, não estou falando ao contrário, e nunca vou falar que não dá para fazer e que não vai ficar legal. Errado, vai. Tem muitos conteúdos muito bons que é uma pessoa só ali com seu celular e ela faz coisas sensacionais. Porém, existe uma estratégia por trás. Dificilmente você vai ver um influenciador com um celular na mão que te entrega um negócio incrível, sem estratégia, sem roteiro por trás, sem linguagem. E existe a questão de as pessoas acharem que só porque é o celular que todo mundo tem, que é muito simples, é algo barato. E aí a gente começa a ver umas coisas, às vezes, que é de arrepiar, assim, eu quero um videozinho, né, por R$ 300, e aí você vê gente fazendo, você fala, meu Deus do céu, pera. Porque aí é o que eu falo, entendeu? Se a gente está falando, se a gente está agindo como produtoras de conteúdo, independente se a sua empresa é de uma pessoa, de 10 pessoas, de 20 pessoas, o que for, a gente precisa se posicionar como tal. Isso é a produção executiva também, que vai acabar dando essa característica de entrega no projeto. Né? Falar, não, mas eu pego 200 vídeos e aí eles são R$ 200, nossa, dá muito dinheiro, essa conta está extremamente errada, equivocada, e é uma conta que você fala, não pode estar valendo para o seu orçamento, porque você tem que pôr no orçamento tudo, né? Então, assim, a gente vai aprender a fazer orçamento juntos, pensando em conteúdo digital, mas é literalmente, existem produções digital que é tão grande quanto publicidade. Assim, que é a mesma equipe, que é o mesmo trabalho, só está mudando a plataforma de exibição. Então, o que tem que mudar realmente o seu preço ali é o escopo do projeto, mas não porque a plataforma é digital, porque é o que eu falei para vocês, por isso que eu apresentei os números no início. Olhem os números, olhem quantas pessoas você pode atingir. Aquilo é tão grandioso, tão impressionante, que não justifica o preço ser qualquer coisa. Né? É claro que é entendível uma pessoa que está começando seu próprio negócio e tudo mais, não ter dinheiro para marketing, é óbvio. A gente sabe como é. A gente sabe o que você vai priorizar. Então, é claro que essa pessoa ela vai precisar, às vezes, ela mesma gravar e é super válido. Eu acho que é melhor isso do que não ter. Né? Melhor você fazer o seu, você pôr a cara ali e entregar do que não ter. Agora, marcas grandes
que vem aproveitando do momento e querendo falar, não, 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 é uma coisa simples, ó, você faz uma campanha, esse exemplo que eu vou dar, obviamente eu não vou falar marca, mas já aconteceu com a gente, era tipo, você faz uma campanha de Dia dos Namorados, super simples, 5 vídeos, 5 videozinhos para rede social, né, precisa de 2 pessoas, não sei o que, estúdio, equipe, e tudo vai custar R$ 3.000. E aí eu olhei e falei, hã? Tipo, mas pera lá, que estúdio que eu vou alugar por esse valor? Como que eu vou pagar a equipe, gente? Seja uma pessoa filmando, né? Vamos falar que não tem som, que agora eu não lembro se tinha captação de som, mas seja uma pessoa, equipamento, mais o transporte, mais a alimentação, mais imposto de nota fiscal. Então, assim, e isso que era uma marca grande, muito grande. Então, nesse momento, não. Tipo, eu prefiro ficar sem o dinheiro, mesmo precisando, muitas vezes, mas para você entender que não é assim. Se você acha que realmente é só abrir o celular e fazer, não tem problema nenhum, você pode abrir e fazer, né? Então, a gente saber posicionar, a gente vai melhorar realmente o mercado para todo mundo. Por isso que eu brinco que a gente pensa, não é nem brincadeira, eu falo convicta que a gente pensando no audiovisual como um negócio, e não como um hobby, uma coisa que o sobrinho faz, uma coisa que o celular resolve, mas existe uma estratégia. Você está pensando num público, você está pensando numa linguagem, você está pensando no roteiro, você está gastando tempo de edição, você está gastando no software. Isso tudo muda a forma da gente se posicionar e também a forma do mercado, né? Bom, foi muito rápido, cuspi muitas informações para vocês, deixo aqui os meus contatos, mas também eu vou passar depois para vocês. Vou pôr no chat a lista de presença, lembrando que é essencial, tanto para a questão, né, do certificado, quanto para a questão do código promocional. A gente está disponibilizando, quem já participou já deve ter recebido, mas quem ainda não participou, a gente está disponibilizando 25% de desconto em qualquer curso que a pessoa queira fazer, então é uma oportunidade, né? Eu também gosto de lembrar que a gente tem na Cineforma o programa de bolsas de estudo 100% integral, que a gente coloca em todos os cursos, independente do curso que for, então também é uma possibilidade, mas acaba que o desconto ajuda muito quem não se encaixa na bolsa e por outro viés, tá? Então, no e-mail vem e depois eu envio também o material para vocês. Mas eu queria abrir para ver se vocês têm perguntas, dúvidas, curiosidades, trocas, para a gente conversar um pouquinho aí. Bom, então, eu vou encerrar, espero que vocês tenham curtido, eu sei que foi um pouco diferente aí do que a gente está acostumado, mas é que realmente não entra na minha cabeça, independente se são cursos de cinema, documentário que for, a gente não falar de publicidade, muito menos de digital. Eu falo que assim, o digital, para quem, principalmente cinema independente, está começando, é o viés, porque você fala, pô, é grátis, está na sua mão, entendeu? Assim, você faz dali, você tira suco ali, né? Literalmente, então é estratégico, é usual, a gente consome muito, é um hábito, é um vício nosso, né? Consumir muito, então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente está consumindo. Então eu deixo o convite para vocês participarem, né, dos cursos, não só do curso que eu vou ministrar sobre mais aprofundado tudo isso que a gente falou, abrir planilha e tudo mais, mas também dos outros cursos que a gente acaba sempre dando uma encaixada ali de alguma maneira nessa parte do marketing, da distribuição, vamos pagar o que a gente está fazendo, a gente precisa pagar a equipe, a gente precisa valorizar a nossa equipe também, porque não adianta a gente fazer essas loucuras, né, e não valorizar a equipe, então tem toda uma consequência, né? Deixei o link com a lista de presença para enviar para vocês tanto o material como o desconto. Depois, quem perdeu a gravação vai estar no YouTube. E a gente fica à disposição. Eu espero ver vocês não só nas próximas masters, mas também nos cursos e também na vida aí, trocando ideia e desabafos também, porque isso é muito importante para a gente se fortalecer e entender que caminho aí a gente está gerando. Então, muito obrigada. Uma ótima noite, uma ótima final aí de semana. Temos mais um dia firme e forte. E agradeço vocês aí que ficaram até o fim.